O que é o vácuo? A maioria das pessoas imagina que seja um espaço onde nem mesmo o ar existe. Mas, se você tiver um mínimo de conhecimento sobre mecânica quântica, vai saber que mesmo quando não há absolutamente nada no espaço, ainda existem flutuações quânticas. O chamado vácuo não é vazio. Então, teoricamente, existe um vácuo em sentido absolutamente absoluto? E até que ponto a ciência atual compreende o vácuo? Neste episódio, vamos dividir o vácuo em 7 níveis e analisá-los um a um, para ver até que nível vai o seu entendimento sobre o vácuo. Primeiro nível: vácuo sem partículas. Na vida cotidiana, há muitos cenários relacionados ao vácuo, como embalagens a vácuo, garrafas térmicas a vácuo e assim por diante. Na indústria, qualquer ambiente com pressão abaixo de uma atmosfera padrão pode ser chamado de vácuo, apenas de acordo com a pressão. Eles podem ser classificados em vácuo baixo, alto vácuo, ultra alto vácuo e outros níveis. Por exemplo, o experimento dos hemisférios de Magdeburgo, aprendido na escola. Aquela esfera metálica que nem várias equipes de cavalos conseguiam separar. Em seu interior havia um ambiente de alto vácuo. Na imaginação da maioria das pessoas, basta retirar todo o ar de um recipiente, sem deixar nada, e isso já seria um vácuo verdadeiro. Mas esse tipo de vácuo apenas significa ausência de ar, não quer dizer que esteja realmente vazio. Assim como costumamos igualar o espaço fora da atmosfera a um ambiente de vácuo. Mas, na realidade, o espaço ainda contém radiação cósmica e várias partículas. No mínimo, se você consegue ver luz, isso significa que certamente há fótons ali, mesmo que você isole toda a radiação externa, incluindo a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O próprio recipiente ainda emitirá radiação. Afinal, enquanto não estiver no zero absoluto, tudo, em teoria, emite radiação térmica. Portanto, se existisse um ambiente ideal completamente fechado, sem nenhuma partícula em seu interior, e que também não produzisse qualquer tipo de radiação, então ele poderia ser considerado um vácuo absoluto no sentido eletromagnético. Apenas que, obviamente, esse tipo de vácuo não existe na realidade. Segundo nível: o vácuo não é vazio, partículas virtuais. Embora não exista, na prática, um vácuo no sentido eletromagnético, suponhamos que exista um vácuo desse tipo. Será que dentro dele realmente não haveria absolutamente nada? Claro que não. Mesmo que não haja partículas reais, ainda existem partículas virtuais. O que são partículas virtuais? Independentemente do quanto você conheça a mecânica quântica, certamente já ouviu falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Ele pode ser considerado um dos princípios mais centrais e fundamentais da mecânica quântica. Em termos simples, ele afirma que, para certas grandezas físicas, como posição e momento, tempo e energia, é impossível conhecer simultaneamente os valores exatos de ambos. No caso da posição e do momento, quando medimos com precisão a posição de uma partícula, seu momento não pode ser medido com precisão, e vice-versa. Observe que essa impossibilidade de medição precisa não se deve a limitações tecnológicas, nem a algum tipo de bloqueio imposto externamente, mas sim ao fato de que, teoricamente, isso é impossível. É por isso que o nome do princípio mudou de princípio da indeterminação da medição para princípio da incerteza. O mesmo vale para o par-tempo e energia. Também não podemos determinar ambos simultaneamente. Se restringirmos o tempo a uma escala extremamente curta, a energia, nesse caso, torna-se altamente incerta. Esse fenômeno também se aplica ao vácuo. Em intervalos de tempo extremamente curtos, a energia do vácuo pode não ser zero. Alguma energia pode surgir do nada, manifestando-se como o surgimento aleatório de um par de partículas e antipartículas no vácuo. Essas partículas que surgem do nada são chamadas de partículas virtuais. Por que virtuais? Porque elas existem apenas no papel. Ou seja, durante os cálculos, descobre-se que, se assumirmos a existência de duas partículas nesse ponto, todo o processo se torna muito mais fácil de descrever. E, o mais importante, essas duas partículas rapidamente se aniquilam mutuamente e desaparecem. A energia que surgiu do nada é devolvida ao vácuo. Tudo fica como se nada tivesse acontecido. Isso é o que chamamos de flutuações quânticas do vácuo. A partir disso, podemos ver que a conservação de energia não é exatamente uma lei absoluta. Ela faz mais sentido quando considerada de forma global. Portanto, do ponto de vista macroscópico, o vácuo é um vácuo sem partículas. Mas, do ponto de vista microscópico, o vácuo está repleto de partículas virtuais geradas por flutuações quânticas. É por isso que dizemos que o vácuo não é vazio. Terceiro nível: o vácuo não é vazio, campos quânticos. Você pode se perguntar: as partículas virtuais não são apenas entidades hipotéticas usadas em cálculos? Elas podem ser consideradas realmente existentes? Sim. As partículas virtuais são apenas um conceito intuitivo criado para facilitar a compreensão. Elas não são partículas reais que existam fisicamente, mas, do ponto de vista do significado físico, as interações envolvidas são absolutamente reais. Porque os efeitos que as partículas virtuais exercem sobre partículas reais podem ser detectados de forma concreta. Portanto, pode-se dizer que as partículas virtuais realmente existem.
apenas não da forma como costumamos imaginar. Na verdade, quando a mecânica quântica chegou à sua fase mais madura, os físicos já haviam combinado mecânica quântica, relatividade restrita e teoria clássica de campos, criando uma síntese conhecida como teoria quântica de campos. Na teoria quântica de campos, tanto partículas virtuais quanto partículas reais podem ser vistas como ondulações que surgem em um campo. A diferença é que as partículas reais podem existir de forma estável e se propagar, sendo diretamente detectáveis, enquanto as partículas virtuais são efêmeras, surgem por um instante e logo desaparecem. Só podemos confirmar sua existência por meio de efeitos indiretos. Assim, do ponto de vista dos campos quânticos, independentemente de serem partículas reais ou virtuais, o vácuo está sempre acompanhado por algo, o campo quântico. Quarto nível. O vácuo não é vazio, o vácuo relativo. Assim como não existe tempo absoluto na relatividade, talvez o vácuo também não seja absoluto em relação ao espaço. Com o amadurecimento da teoria quântica de campos, os físicos começaram a considerar como incorporar a relatividade geral. Ao explorar a teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos, eles descobriram teoricamente um fenômeno estranho que poderia existir. Quando você se move com aceleração em um vácuo a zero absoluto, você percebe que esse vácuo passa a ter temperatura, mas essa temperatura existe apenas do seu ponto de vista. Para um observador externo, esse espaço continua sendo um vácuo sem temperatura. Esse fenômeno estranho, no qual a temperatura depende do referencial escolhido, é chamado de efeito Unruh. Na relatividade geral, a aceleração é equivalente a um campo gravitacional. Portanto, nas proximidades de campos gravitacionais extremamente intensos, como perto de buracos negros, o próprio objeto pode emitir radiação térmica devido ao efeito Unruh, ou seja, o buraco negro passa a ter temperatura. Se um buraco negro tem temperatura, então ele inevitavelmente deve liberar energia para o exterior. E de onde vem essa energia? Exatamente, da conversão de partículas virtuais. Essa é a verdadeira origem da radiação de Hawking. Portanto, se o vácuo é vazio ou não, se contém apenas partículas virtuais ou também partículas reais, isso pode depender inteiramente de como você escolhe o referencial. Normalmente, quando discutimos o vácuo, por que não consideramos explicitamente o problema do referencial? Porque, embora teoricamente não exista um referencial absolutamente absoluto, existe algo bastante especial, que costuma ser usado como padrão de referência, ao tratar de questões em grande escala, como a evolução do universo. Esse algo é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Muitas pessoas perguntam, e a idade do universo é medida em relação a quê? Aqui, você pode entendê-la como sendo relativa à radiação de fundo. Ela é o próprio tempo do universo, também chamado de tempo cosmológico. Como o campo gravitacional da Terra é muito fraco, o efeito relativístico de dilatação do tempo é extremamente pequeno. Assim, podemos colocá-la no mesmo referencial que a radiação de fundo. O mesmo vale para o vácuo. Em condições normais, o efeito Unruh tem um impacto muito limitado sobre o vácuo, a ponto de ser praticamente indetectável. Quinto nível. Vácuo verdadeiro e falso. Decaimento do falso vácuo. Acabamos de dizer que no vácuo existem vários campos quânticos. Para a maioria dos campos quânticos, existe um estado de energia mínima, chamado de estado fundamental. Um campo em seu estado fundamental tem a menor energia e é o mais estável. Mas existe um campo em nosso universo, que atualmente não se encontra em um estado fundamental estável. Esse campo é o campo de Higgs, que confere massa às partículas fundamentais. Embora o estado do campo de Higgs tenha se mantido por 13,8 bilhões de anos, o fato de ele não estar no estado fundamental mais estável significa que essa estabilidade é apenas temporária. Ele pode, a qualquer momento, cair para um estado de energia ainda mais baixo. Portanto, pode-se considerar que o vácuo atual do universo é, na verdade, um falso vácuo. Talvez, um dia, em algum lugar, o potencial do campo de Higgs caia repentinamente para um estado mais baixo. Nesse momento, o falso vácuo se tornará um vácuo verdadeiro, e essa mudança se espalhará em todas as direções a uma velocidade próxima à da luz. Esse fenômeno é chamado de decaimento do falso vácuo. O decaimento do vácuo é um pouco semelhante ao efeito da lâmina bidimensional, em que todo o espaço colapsa para duas dimensões à velocidade da luz, e não para. Mas, diferentemente da lâmina bidimensional, o decaimento do vácuo faz com que muitas partículas fundamentais percam sua massa. Tudo no universo será reduzido a nada, e toda a física será completamente reescrita. Em resumo, quando o campo de Higgs cair para um estado fundamental mais baixo, o espaço se tornará um verdadeiro vácuo absoluto. Sexto nível. Vácuos diferentes, ou vácuo na teoria das cordas. Embora a teoria quântica de campos seja suficiente para lidar com a maioria das situações, diante de certos problemas extremos, somos obrigados a depositar esperança em uma futura teoria final. Como uma das principais candidatas a essa teoria final, a teoria das cordas, apesar de extremamente controversa, oferece, do ponto de vista matemático, uma nova perspectiva para compreender o vácuo, e até mesmo o próprio universo. Durante o estudo das supercordas, os teóricos das cordas descobriram que nosso mundo deveria ter 10 dimensões, mas, de acordo com a relatividade, mesmo contando o tempo, temos apenas 4 dimensões. Para onde foram as outras 6?
Quando os teóricos das cordas estavam sem saída, as variedades de Calabi-Yau, propostas pelo matemático Shin-Tung Yau, trouxeram uma nova luz. Logo depois, eles publicaram um artigo chamado A Estrutura do Vácuo nas Supercordas. Os teóricos das cordas acreditam que o espaço de Calabi-Yau, formado por variedades de Calabi-Yau, tem dimensões diferentes do espaço tridimensional comum. As dimensões de Calabi-Yau têm tamanho e não podem se estender infinitamente. O motivo pelo qual as 6 dimensões extras não podem ser observadas é que elas estão enroladas em escalas microscópicas, tão pequenas quanto o comprimento de Planck, dentro do espaço de Calabi-Yau. Tudo parecia perfeito, mas, como era de se esperar, surgiram novos problemas. As variedades de Calabi-Yau não são únicas. Atualmente acredita-se que, mesmo que não sejam infinitas, seu número seja um valor astronômico gigantesco. Esses diferentes tipos de variedades de Calabi-Yau formam espaços únicos com leis físicas distintas. E qual deles corresponde ao nosso universo? Ninguém sabe. Esse resultado estranho da teoria das cordas parece sugerir, por outro ângulo, que o multiverso talvez realmente exista. Assim, nesses diferentes universos, existem diferentes leis físicas, e até mesmo o conceito de vácuo pode variar. Sétimo nível. O fim do vácuo, nada. Na verdade, antes mesmo da introdução das variedades de Calabi-Yau, os teóricos das cordas já haviam percebido que algumas dimensões extras só podem existir em escala microscópica, devido à incerteza quântica em escalas microscópicas. Essas dimensões extras parecem não conseguir existir de forma estável. Em 1982, em um artigo que discutia a instabilidade do espaço de Kaluza-Klein, Edward Witten, que mais tarde se tornaria o pai da teoria M, propôs um tipo de decaimento ainda mais aterrador do que o decaimento do falso vácuo. Witten descobriu que, no vácuo descrito pela teoria de Kaluza-Klein, quando as dimensões extras encolhem além de um certo valor crítico, o vácuo colapsa em um único ponto. Nesse momento, as dimensões deixam de existir. Aqui está o fim do vácuo. Diferente da singularidade gravitacional de um buraco negro em um espaço-tempo quadridimensional, o ponto formado por esse decaimento, embora inicialmente seja apenas um ponto, se expande rapidamente à velocidade da luz. O mais estranho é que, embora ele se expanda, como já perdeu suas dimensões, para nós, não importa o quanto cresça, ele continua sendo apenas um ponto. Esse é o terror do decaimento do vácuo de Kaluza-Klein, comparado à singularidade de um buraco negro. Ele não apenas encerra o espaço-tempo, mas também permite que esse fim se espalhe para os arredores. E, em comparação com o decaimento do falso vácuo, esse tipo de decaimento não altera o estado do vácuo, ele simplesmente elimina o vácuo por completo. Se o espaço formado pelo Big Bang é apenas o espaço que conhecemos em um sentido restrito, então o fim do espaço significa que até mesmo qualquer forma de espaço em sentido amplo deixará de existir. Será que isso é o lendário nada?